falar. Boa noite, pecadores, pecadoras, pecaminosos e pecaminosas. Estou aqui com o Yuri, estreando no canal, para falar sobre nada mais, nada menos que Pecadores, ou Sinners, filme novo do Ryan Coogler, diretor do Pantera Negra, Última Estação Fruitvale, e mais umas paradas aí. Eu tenho que pesquisar depois. Filme de terror, de época, que eu vou pedir para você sumarizar do que se trata esse filme. Qual é a narrativa, qual é a premissa do Pecadores? Então, primeiramente pedir licença, né? Na tua casa, pedir licença pra Não foi concedido, não foi concedido. Basicamente é um filme passado no Mississippi, né? Mais ou menos ali em 1930. 32, eu acho que eles especificam, né? 30, e onde dois irmãos que são daquela área de Mississippi estão voltando de Chicago e estão querendo montar um clube apenas para pessoas pretas, né? E Como eles. né? Vamos dizer, que é o nosso irmão gêmeos Michael B. Jordan e Michael A. Jordan, né? Então, Agora eu entendi porque o B, o que era. Eu achei que o Michael A. Jordan era um jogador de basquete, mas na real ele tinha um irmão gêmeo secreto. E eles estão interessados em abrir esse clube, e eles têm um primo que trabalha numa plantação de algodão e que é um excelente músico, e eles contratam ele mais ou menos, né? Vão contratando pessoas, outros músicos, para fazer a primeira festa naquela casa, né? Só que eles não contavam que iam ter vampiros envolvidos na história. Sim, os vampiros, uma alegoria nada sutil, talvez uma discrepância fisionômica entre esses vampiros que querem entrar nessa festa e quem está ocupando essa festa, né? São três pessoas brancas que são músicas. Sim. Só que elas estão tocando uma coisa mais folk, né? Enquanto que essa casa é de blues, né? E esse seria o motivo pelo qual eles não são bem-vindos. Obviamente tem uma tensão racial ali explícita, mas que eles falam de forma eufemística, até que também não dão, vai pro outro bar que tem uma porrada de lugar, estabelecimentos para brancos e tal. Essa era a época pós-escravidão, mas ainda de segregação. Sim. Pela lei. Acho que é importante também falar que demora um pouco pro filme chegar nesse ponto, né? É verdade. Então tem toda uma parte anterior, assim, de acho que mostrar como é que era o Mississippi, né? Falar um pouco sobre a cultura preta da época. Sim. E como as pessoas viviam naquela época. As relações raciais. Então, assim, eu acho que esse filme tem 2 horas, a gente passa 1 hora antes de aparecer o primeiro vampiro, de fato, né? Eu acho que pelo menos 1 hora. Um dos grandes pontos positivos pra mim desse filme foi a construção da atmosfera, né? Porque até antes do filme começar, a gente estava falando sobre Alien, Predador, e como as instalações mais recentes, ao invés de desenvolver o núcleo de personagens, eles botam só 50 pessoas pra morrer, né? E esse filme leva 1 hora só pra gente se familiarizar com os irmãos, com o primo, com a ex-mulher de um deles, que perdeu um filho, e com a ex-namorada branca. A relação deles com a cidade, né? Sim. Então, como a cidade respeita eles, que tipo de envolvimento que eles têm. E a questão da mobilidade social, né? Porque o núcleo dos personagens, todo mundo é dessa região rural do Mississippi, trabalha no plantation e tal, mas os gêmeos são pessoas que foram para a cidade grande, viraram ricos, né? E isso aparentemente fazendo coisas ilícitas em Chicago. Um cara menciona que a legenda omitiu que eles estavam trabalhando para Al Capone. Depois a gente descobre que na verdade eles estavam roubando dos irlandeses e dos italianos. E eles vêm do glamour e tem uma perspectiva, talvez na visão deles pelo menos, mais ambiciosa do que aquele mundo, mas querem voltar e trazer uma coisa própria assim da cultura negra para aquela cidade, né? Perfeito. Compram esse lugar que era meio que um... serralheria. De um cara branco e que é um cara bem suspeito. Eles têm uma relação, essa transação já acontece num momento bem tenso, quase tem um showdown de cowboy ali com as pistolas. Sim. E então, boa parte da tensão no início deriva até das relações raciais explícitas, sem nenhuma metáfora do terror, assim, né? Com pequenas sugestões, né? O início do filme já é meio que o final, mas aí ele volta um dia, e aí tem uns cortes que eu levei alguns sustos ali, eu fui
Pois é, né? Acho que muitos artifícios do terror mesmo, eu senti que fica muito preso também a alguns jumpscares, né? Uhum. Mas alguns não foram jumpscare e você pulou. Sim, alguém deve ter tido uma cena de espirro, a cobra sai assim, então tiro, que eu não sei, tô emocionado, mas... É interessante, porque ele faz o jumpscare, mas ele também subverte, né? Porque, posto que os vampiros meio que se estabelecem como seres que estão rondando essa casa onde está rolando a festa, só que eles não podem entrar porque eles precisam de permissão, eles são vampiros bem tradicionais nesse sentido, o sol faz mal para eles, eles precisam de permissão para entrar, alho, letal, estaca de madeira. Sim. E eles estão meio que aliciando pessoas para sair da casa, para possuir elas e para elas poderem persuadir a galera a deixar eles entrar. Parece que vai ter uns jumpscares ou umas cenas explícitas, mas ele sempre corta logo antes e faz uma transição muito fluida para a baderna que está acontecendo dentro, de modo que não fica nem uma coisa tipo abrupta, fica tipo, faz sentido, é um corte que bate com a ação. E eu achei isso muito bom, um dos grandes também sacadas. Você ficou meio assustado de vir um jumpscare. Sim, exatamente. E não veio. Cara, tipo, Peekaboo, aí corta eles estão na festa, assim, né? Sim. E entre outras muitas coisas, um filme muito autoral, assim, muito audacioso em alguns respeitos. E tem algumas coisas mais convencionais. Sim, muito bonito, assim. Acho que vale a pena ver no cinema no sentido de trilha sonora. Sem dúvida. O som é excelente. E a trilha sonora se mistura um grito que faz uma transição para um instrumento. Sim. Não, tem uma cena que eles estão contando uma história de... o Slim. O pinguço local. Ele tá... O pinguço local, né? Bem que toca gaita e tal. coisa, eles estão dentro do carro e ele começa a contar uma história de um companheiro que ele tinha, que tocava junto com ele, que eles ganharam dinheiro. E não sei se você reparou, né? Mas no fundo, a história está sendo contada em áudio. Você ouve que ele ganhou dinheiro, ele e o amigo, só que o amigo estava com todo o dinheiro no bolso e os racistas viram ele foi linchado. Enquanto ele conta, você ouve as acusações, os gritos e os sons de violência. Suplício de não, sim, né? Não. E termina com ele falando que ele foi castrado e você ouve uns sons assim, guturais e de sofrimento. Então, assim, muitas jogadas, tipo, a trilha sonora, às vezes ela é muito da época, assim, uma coisa, o blues mesmo, coisas diegéticas, o cara parece que é ele que tá tocando e cantando, né? E a voz bate, tá aí uma puta voz. E às vezes toca uma coisa mais moderna, tem uma cena que é dos destaques, né? Que eles estão tocando ali na festa, e aí tem um voice-over que ecoa o que foi dito no início do filme, que os músicos têm o poder de trazer ali uma mística, tanto do presente quanto do passado, do futuro, do passado, aí passa a câmera e tem um cara assim, tipo, com vestes tradicionais de religiões de matriz africana, e aí fala do futuro e passa, você vê um cara com uma guitarra elétrica e uma roupa moderna, tipo, coisas anacrônicas que são representações da experiência espiritual que está acontecendo. Vai para um hip hop, sim, né? Vai para um DJ e tal. Tem umas coisas que são... achei legal, achei bonito, assim. Muito maneiro. E assim, né? Aí a gente já tava quase 1 hora de filme e os vampiros não tinham aparecido ainda. Sim, eles estão só na espreita, eles estão até vendo de longe, porque... Fiquei até com medo de algum momento ir encaminhando para um musical, né? Eu tenho um pouco de medo de musical. Então seria um filme mais atento. Aí você quer começar a pular, se começar a ser. E aí, música. Cara, tem umas horas de música mesmo, assim, que eles cantam, né? Mas eu acho que é mais canções mesmo. Não tem muito a ver com cantar alguma coisa da história. Não. Tudo é justificado narrativamente, né? A música é uma ferramenta de união entre os protagonistas e um instrumento de cobiça dos antagonistas, né? Porque os vampiros têm um líder, né? Que é um cara meio irlandês, que estabelece que os vampiros têm conhecimento comum. Quando você infecta uma pessoa, você adquire conhecimento. Eu acho que isso toca muito na questão da apropriação cultural, que eles estão tocando folk deles, mas a principal pessoa que eles querem, eles deixam isso claro, é esse primo mais novo dos gêmeos, que é um prodígio, e eles querem absorver aquele talento, aquela cultura para eles, né? Então, mais uma alegoria que eu acho que foi muito bem feita, muito imaginativa da coisa, assim. Sim. E eu gostaria que você se estendesse mais sobre as suas impressões pessoais, sabe? O que você achou do filme? Eu acho que assim, né? No geral, achei muito bonito o filme. É uma história bem contada, acho que de atuação a galera vai bem também. Muito bem.
Agora, quando chega essa parte dos vampiros e tal, eu acho que eu senti falta só de uma coisinha. Eu achei que ia ter um pouco mais de uma brincadeira. Eu acho que tem essas alegorias, né, que conversa com essa coisa de, por exemplo, de se apropriar, né, daquela cultura. Eles falam em diversas partes do filme que os brancos gostam do blues, mas... Não, né, de quem pratica. Não de quem toca. Eu Sim. acho que tem essa pegada, mas eu achei que ia ter algumas brincadeiras no sentido de... sabe assim, terror, você não sabe se é a Ku Klux Klan que tá ali ou se são vampiros. Ah, sim, que não ficaria claro se é ou não sobrenatural, né? Trazer uma coisa nesse aspecto. Eu sei que isso também pode ser muito bater na mesma tecla, acho que já tem até esse tipo de coisa, né? Tem séries, né? Não sei se você chegou a ver Them. Eles, né? Eu sei qual é. Ao contrário do Us, né? Olha só, perfeito, né? Cara, é excelente, assim, é uma série de terror muito boa, que trata também meio que... Mas eu acho que não é 30, é meio que a época de 60, mas também um pouco sobre segregação racial. O momento dos movimentos de direitos civis. Eu não vi, eu tava ligado nessa pegada racial, mas é um terror que não fica explícito, são demônios. Não, na verdade, tem aquela coisa dos demônios, né? Mas ao mesmo tempo, tem uma violência enorme, porque são pessoas, sei lá, brancas que estão atacando ali, pode ser os clãs, pode ser uma coisa, então você fica naquele intermédio, que é o que acontece também, sei lá, em outros filmes do Jordan Peele, ou algo do gênero. Existe o racismo cotidiano e existe a metáfora ali pelo elemento sobrenatural que perpassa o filme, né? Sim. Eu achei que ia caminhar mais ou menos por aí em algum momento. Pelo contrário, eles fazem a separação, né? Porque tem esse arco todo dos vampiros, mas também tem uma revelação, gente, esse canal é spoiler a vida toda, se você tá aqui é porque você já assistiu essa porra ou você não se importa, mas que o cara que vendeu a casa pros caras era da Ku Klux Klan e era tudo uma artimanha, ele ia vir com a gangue dele no dia seguinte. Porque uma das duas pessoas que o vampiro original pega primeiro são parentes desse cara da Ku Klux Klan. Sim, e eles têm o Robin, né? E aí, como eles têm essa coisa da... Como é que chama quando a gente... Né? Onisciência? Uma coisa meio... Hive Mind. Hive Mind. Isso. Como tem essa Hive Mind, no momento que ele transforma essas pessoas em vampiro, ele automaticamente sabe que existia uma armadilha ali, né? Sim. Está combinando. E ele instrumentaliza, ele fala, gente, vocês, os caras, eles querem acabar com vocês e a gente quer te dar meio que a eternidade. Então acaba até criando duas facções, né? Porque ele infecta um dos irmãos de saída, ele não, a namorada branca, pano pra manga aí. E aí o irmão dele começa a tentar persuadir, e várias pessoas negras que saíram vão sendo infectadas, então tem essa... Me lembrou a dinâmica meio From. Não sei se você assistiu. Eu tô ligado no From, mas eu não vi. Eu sei que... Essa é mais do filme, né? Mas eu vejo tudo que é de terror, né? Eu já vi o poder assim, que as pessoas fazem umas caretas... Sim, mas eu acho que o principal lance é... As assombrações que tem ali, né? Elas ficam tentando convencer as pessoas a saírem. Né? Ou elas querem ser convidadas, ou querem que assim, sai aí. Sim. E aí elas tomam formas assim, da sua avó, da sua ex-namorada, da sua... Sim. Sabe? Não, sai aí, cara. Então as pessoas vão ficando, né? Naquele estresse mental e acabam abrindo, acabam cometendo um ato de desespero, que é o que acontece no filme também. Né? Mas eu achei isso legal também, porque eu não sei qual foi o raciocínio por trás deles fazerem a personagem chinesa protagonizar isso, né? Mas eles falam, não, a gente só tem que esperar até amanhecer. A gente está seguro que eles não podem entrar e de dia eles vão queimar. E aí a chinesa, que obviamente também é pessoa oprimida e naquela época nem se fala, e hoje de rivais ideológicos dos Estados Unidos, fala, mas a gente vai ficar aqui esperando enquanto eles matam todo mundo em nossa volta? Porque, olha só, eles já pegaram não sei quem, vão pegar minha filha. E o que é preciso para vocês agirem? É agora ou vocês vão deixar acontecer tudo? E aí ela fala, vem seus filhos da puta, porque ela quer forçar esse conflito para acabar com a raça dos caras, assim, que é um momento de ação direta versus um reformismo, assim por dizer. Gente, vamos deixar... Ela transforma tudo num drink no inferno, né? Sim, os dois filmes que eu mais pensei, curiosamente, os dois filmes que eu mais me lembrei, não são filmes que são pautados, eu acho, pelo racismo, mas são O Drink no Inferno. Não tem como, né? Um lugar que todo mundo tá enchendo a cara e tem vampiros. E que a primeira metade não é de vampiro, a segunda metade é isso. E dois, The Thing, meu filme favorito, O Inimigo de Outro Mundo, porque... tem essa paranoia, né?
não é a coisa, não é o foco do filme, mas você tá de sacanagem ou não? Podiam ter explorado talvez um pouco mais, né? Tem uma cena que eu acho que eles flertaram com isso, né? Que eles acham um cara num poço vermelho ali, eles falam, ih, pegaram ele, jogam ele pra fora, fazem um teste. Você viu The Thing? O Enigma de Outro Mundo? Cara, já vi. Então que eles fazem um teste de sangue pra ver quem é o monstro que vai reagir com o fogo. Então, nesse tipo, todo mundo tem que comer um alho. E aí tem a mulher que não quer comer de frescura, e tem outro que tá tendo um piripaque porque ele tá com muitos pingu. Então tem esse momento de tensão, mas aí acaba que ninguém tava infectado. Mas sim, aquele cara era vinho que tava no chão. Então eles condenaram o cara ali à morte. E aí eles ficam, pô, não, vamos pegar ele. E ele tá pedindo, me deixa entrar. Obviamente. Sim. E ele tava ali intacto, né? Mas assim que eles chegam, ele é coisado. Então, eu lembrei um pouco do The Thing também, o Oito Odiados, que já também é meio The Thing das ideias e tal. Quem é quem? Ambiente clausurado, paranoia, desconfiança. Pessoas que querem raciocinar cientificamente, você fala, não, isso aqui é o capeta, isso aqui é... E até é interessante em termos de mitologia, né? Porque a mulher que percebe que tudo deu errado, que é uma pessoa mais espiritual, que tem todos os ritos e tal, Sim. Em contato com os ancestrais dela, ela, de primeira, acha que são assombrações, mas depois ela vai ligando os pontos e fala, não, isso aqui é vampiro, porque isso aqui, o alho te salvou. E é interessante essa justaposição e tal, tipo, a religião é uma parada, né? Porque o pai do músico é um pastor, e os pastores assimilaram, e o cara que é mau irlandês fala que, pô, também minha cultura foi apagada, mas ela me traz conforto. Então, várias disputas ideológicas roupadas pelo terror que eu achei bem interessante. Sim. Eu fiquei menos aterrorizado e mais impressionado, assim, com as coisas, né? Não é aquele tipo de terror, igual a gente estava conversando antes, né? Uma coisa meio, sei lá, uma tensão, como se fosse um alien, uma coisa do gênero assim, né? Mas agora eu lembrei também do lance que a gente falou da Ku Klux Klan, que eles sabiam que era um plano, né? E eu acho que depois que se resolve tudo ali naquela coisa da noite dos vampiros, né? Aquela coisa meio... como o vampiro diz pra ele, né? Eles estão vindo aí pra te matar, cara. Esses e a gente é o contrário, né? A gente quer te abraçar, né? Eles estão vindo te matar. E aí acaba que um personagem acaba sabendo, né? O personagem dos irmãos sabe que os caras vão vir. E aí quando amanhece, ele meio que tá esperando os caras, né? Ele se prepara pra... E aí, foi isso que eu falei, porque quando eu tava passando o filme, eu fiquei assim, caralho, pô, os caras vão usar os caras da Ku Klux Klan, sabe? Pra alguma coisa, pra causar algum tipo de tensão, né? Pra eles acharem que, olha, os zumbis estão vindo, mas na verdade... Os vampiros, né? Estão vindo, mas na verdade era Ku Klux Klan, né? Era o racismo esse tempo todo. Não, mas ao mesmo tempo tem os vampiros, né? Sei lá, pra só confundir, né? Trazer isso. E ele, assim, é satisfatório, né? Você vê ele fuzilar pessoas da Ku Klux Klan. Mas assim, ele só... Beleza, chegou o Ku Klux Klan aqui, eu tava esperando vocês. Acho que tem uma fantasia de poder ali, meio... Pensei um pouco no Django Livre, assim, tipo, retratar agora, tipo, aquela compensação histórica na forma de uma violência e tal. Mas também acho que é um lembrete que, tipo, gente, a gente fez aqui o vampiro, mas esses caras existem pra caralho. Isso aqui pode ter a trama do filme, tirando os vampiros, poderia ter acontecido. Vendeu pros caras, inventou uma história, linchou e se safou porque a palavra deles é que vale. Né? Eles têm direitos, eles são lidos como mais humanos do que os outros. Então, tipo, eu acho que tem esse fator, né? Essa tua fala me fez lembrar do Lovecraft Country, que é outra série. Que o Jordan Peele produziu. Sim, não sei se você chegou a ver. Não. Essa é terrível com série. Mas aí o que acontece? Também é uma coisa meio... anos 50, 40 talvez, não sei. Bem Lovecraft, né? O Lovecraft é até mais antigo, né? Eu acho que eu não lembro. É uma coisa meio dessa época. E aí... Só que são com personagens pretos, né? Eles são o protagonista da história. Pô, eu tô maluco? Acho que eu tô confundindo quem era o principal. Não é o cara que ia fazer esse filme, não. O Michael B. Jordan? Não. O Jonathan Majors? Eu acho que não é o Jonathan Majors. Não sei. Ele ia ser os irmãos. Eu teria que ver. Agora, eu devia ter pesquisado isso antes. Eu acho que eu não sei se é o Majors, não. Mas enfim, o lance é que eles passam por muitos apuros, né? Só que às vezes esses apuros não são nem as coisas Lovecraftianas ou o terror de fato, né?
Por exemplo, dentro da viagem eles percebem que eles estão em perigo quando eles entram dentro de um restaurante e eles veem que, queimaram aquele restaurante. Então, assim, resetaram aquele restaurante porque ele era um restaurante de pessoas pretas, alguma coisa do gênero. Eu não tô lembrado agora. Sim. Mas alguém percebe, tipo, o escuro, né? E as pessoas que estão frequentando e falam assim, bora lá. E aí eles saem 1 minuto depois, tipo assim, chega uma picape com uns caras, assim, se eles não tivessem saído naquele momento. Sim. Então, assim, às vezes é legal trabalhar esse tipo de coisa no sentido de que, assim, talvez o perigo... E assim, talvez, é isso que você tá dizendo, né? Porra, beleza, a gente tá lutando contra vampiros aqui nossa, derrotamos vários vampiros. Mas, esse nem é um real perigo, né? Sim. Olha quanto o mundo também é perigoso, né? Mas era só isso, assim, no sentido de... Ele não nublou os limiares, ele separou nitidamente. Tipo, ele fez comentários sociais que você pode pensar entre os vampiros e o racismo, e também a assimilação, né? Porque eu acho que tem essa jogada dos irmãos. Um deles é mais receptivo a deixar as pessoas brancas entrarem. Ele teve um caso amoroso com uma mulher branca, alegadamente mestiça e tal. Ele quer aceitar o dinheiro branco pra meio que salvar os negócios dele. E quando os músicos vampiros, que nem se revelaram vampiros, querem entrar, e um dos irmãos não quer por questão de princípios, ele fala, eles tocam bem, será que a gente quebra essa pra eles? E ele acaba virando o porta-voz negro dos vampiros, né? Tipo, cara, não, é isso aí. Então, tipo, tem esse elemento, mas ao mesmo tempo ele também fala, não, esse aqui são os vampiros e tem os racistas, é uma coisa à parte, não é exatamente a mesma coisa. Então, tipo, eu entendo que como poderia ter ficado uma coisa mais em aberto, um debate, tipo, quão sobrenatural era. Poderia ser só eu achei que ficou um pouco solta a parte da Ku Klux Klan ali no final. Né? Esse vou fuzilar a galera da Ku Klux Klan. Apesar de ser muito maneiro. Inclusive, até trazendo o Django Livre de novo, a cena que tem a Ku Klux Klan é uma cena que, se você tirar ela do filme, do Django, o filme é exatamente igual, ela é completamente jogada, assim, uma cena deletada, tipo, vamos matar o Dana Hill. Tarantino, né, cara? Pois é. Mas eu amo essa cena. Essa coisa por que furou essa porra? Porque eles são meio patetas, assim, né? Tipo, a minha esposa, tipo, porra, tá uma merda, olha só, meu olho não passa. Exato. Sabe assim, sei lá, é curiosa essa cena. Sim, assim, é uma coisa meio observacional, assim, né? Trazendo pro cotidiano a parada. Sim. Mas eu acho que, tipo, em geral, assim, eu gostei pra caralho do filme, assim, tipo, eu entrei com expectativas altas e eu acho que elas foram superadas, porque eu sabia que elas tinham gostado, mas eu não sabia qual seria o ângulo que elas gostaram. Eu acho que, tipo, além de ter um comentário social bom e uma trama interessante, uma coisa que é um prato cheio pra mim, esse tipo de coisa, de vou defender essa base aqui dos monstros, ele é feito de um jeito, assim, que esteticamente me cativou muito e é bem bolado, assim, tipo, até você sabe, às vezes, o que vai acontecer, mas o jeito que a coisa acontece é que é interessante. A música eu nem gosto de blues, mas ele faz de um jeito que mistura e entra um metal uma hora que eu também não gosto, entra umas guitarras. É uma doideira, né? E aí e as transições pra mulher começa a gritar porque vê o cara comeu o marido dela e aí corta pra outra cena, só que o grito dela ainda tá tocando. Ele é todo muito bem feito e cenas imaginativas, tipo, a gente falou, a chinesa fala, chega aí. E ela é a mais, né? Ela vai com tudo, mete a estaca, acho que no próprio marido dela, cujo nome na vida real... Eu acho que tem que ser, né? Cujo nome na vida real é Yao, só Yao. Não é Yao Ming, é Yao. Yao. E ela tá pegando fogo por causa da molotov que ela jogou nele, e ela tá dando estacada nele, e os dois pegando fogo. Essa cena eu achei muito visualmente foda, assim, tá ligado? É um jeito, você morreu como você botou, sabe, os pés onde a sua boca tava, assim, tá ligado? E... Os monstros ficam legais, assim, me lembrou um pouco Hora do Espanto, não sei se tem uma coisa meio assustadora mesmo, assim, né? Eles não se regeneram, né? Não, Eles ficam com um tiro na cabeça e fica lá com aquele tiro na cabeça. Eles não tão, tipo, eles não estão feridos, mas eles ficam com a cara carcomida. Sim, de fato, o cara tá um tiro na cara e ele fica atazanando eles com um buraco na bochecha, e o vilão no final já tá todo horrível, né? Depois de tanta coisa que aconteceu. Pois é, mas eles se regeneram de fato porque no pós-crédito, né? Aquilo a gente pode chamar de um pós-crédito? Sim.
Eu achei curioso também. Eles Eu quero que você estão lá, fale estão sobre fazendo- isso. Não, eu ia falar assim, é um pós-crédito só pra entregar ali mesmo, né? Assim, uma pequena conclusão do filme também. Uma curiosidade, né? Não sei se é porque é um diretor Marvel, né? Aham. Então tem essa Cara, coisa tem de... um pouco, né? Tem essa coisa de, vamos mostrar um negócio aqui, um negocinho no final. Sim. E aí eu acho que, não sei se acrescenta alguma coisa, acho que é só maneiro mesmo, assim, né? É Ele falou pra ele não falar contigo. Você vê... Toca aí uma musiquinha Pois pra é, gente. você vê 60 anos depois, a única pessoa que sobrevive no filme é o músico, né? E ele tem uma coisa legal a gente falou do massacre dos caras da Ku Klux Klan, mas isso concomitantemente você vê o moleque músico chegando em casa com a guitarra dele quebrada, chegando na igreja, e o pai dele, pastor, fala: joga. Ele vê todo esse comentário e pensa, ele estava no mundo decadente da perversão, que nós temos que ser bons cristãos e não podemos seguir esse caminho desses caras que não estão, sabe, corretos. E ele fala: solta essa guitarra. Ele só sobrou o braço da guitarra. Ele não solta, né? Não. Tanto é que corta pra ele depois no carro só com o braço da guitarra quebrado. Que ele usou, eu previ isso, mas acho que eles telegrafaram antes. Ele usou a guitarra pra empalar o último vampiro. Não, sim, mas aí é porque a gente... Isso é o começo do filme, Sim. né? E aí a gente vê o filme que volta um dia antes. E aí acaba o filme ele chegando na igreja de novo, né? Então você volta pro começo do filme exatamente. Exato. Só que ele não solta. Não. No final mesmo. Ele fala, solta, não sei o que, papapá, e corta pra ele tocando 60 anos depois. Você vê primeiro ele no carro sozinho, com o braço da guitarra quebrado, mas tipo, ele seguiu o sonho dele, eu não sou da igreja, eu vou tocar o blues. Não foi essa experiência negativa, que não tem nada a ver com música, que vai... Uma experiência negativa, né? É uma coisa assim, né? Só... Não, mas isso acontece, né? Mas isso é uma coisa legal desse final, né? Porque tipo, 60 anos depois ele é um músico de sucesso, coroa já, e aí o bar vai fechar, que parece que é nick dele, assim, e aí entra um casal, que é o gêmeo que virou um vampiro, e a namorada branca dele, exatamente iguais, porque eles não foram mortos, eles escaparam. Sim. E eles falaram, não, o meu irmão, ele fez prometer que não ia encostar em você, mas se tu quiser, aí ele falou, não, tô de boa. E ele só... Tô enjoado, né? Tô enjoado de viver, né? Ele faz um som, e aí quando os vampiros vão sair do bar ou do clube, sabe, ele fala, cara, eu uma vez por semana eu fico com tremores e paralisias de trauma daquele dia, mas antes do sol se pôr, foi o melhor dia da minha vida. E ele fala, eu também. O momento que a gente estava livre, ia dar uns flashbacks sentimentais e tal, achei bacana. Me lembrou de leve Crossroads. Sabe Crossroads, que é aquele filme com Karate Kid? Sim, eu pensei nisso. Eu pensei nisso porque, primeiro, passou um trailer de um filme do Karate Kid novo, que o Jackie Chan é o mestre de sei lá quem. E segundo, esse é o Karate Kid de guitarra e é o Karate Kid de guitarra. E é uma batalha final contra o diabo. E a vibe é essas coisas de, tem alguma música que é tipo, o diabo desafiou um cara, um duelo de banjo e tal. Ele só que ele faz pelo caminho, tipo, o diabo é um cara... É como se no final eles, né, o demônio, né, que no caso no filme são os vampiros, viessem atrás dele de fato, né? Que é uma coisa meio profética do próprio pai dele, né? Sim. Onde você levar isso daí que você for tocar, cuidado pra o mal, né, não ir atrás de você. E aí depois de 60 anos, voltou, né? Voltou. Porém, não humilde, né? Não humilde. Tá tranquilo. Mas se você quiser... Mas aí acho que não seria jogo, né, cara? Não, exatamente. Virar agora que você é um coroa anos. incontinente, aí você vai andar com eles, dois lindos ainda, jovens, com a pele imaculada, não vai pegar ninguém, tá ligado? Então fica a dica aí, se quiser virar vampiro, até os 35. 35, se você for um ator global, bota 50, assim, tá ligado? O José Maia, talvez ele possa ser mordido ainda, mas, a gente tá chegando aqui já num momento limítrofe pra ser vampiro. É mesmo. Então, temos que correr atrás. Mas nunca... Se você for um vampiro e estiver vendo, liga pra nós. Bora pra uma night gótica amanhã. Esse é o jeito de virar vampiro. Pô, mas eu tenho medo. Medo porque você pode me confundir, sei lá, com Blade. Exatamente. O sprinkler de sangue. Clou. Que isso? Melhor filme de vampiro. Ele é bom.
Você viu Deadpool e Wolverine? Vi. Você viu o Blade. Isso foi foda. Deixa eu pegar mais duas pra gente falar dos critérios. Tá bom. Porque você sabe como... Ele é um estreante do canal, mas um grande assíduo de como espectador. Vamos ver se tá filmando. Graças a Deus. Porra, se não estiver filmando... Cara, isso já foi uma questão algumas vezes. O amadorismo é forte nesse canal. Mas tu pensou em algum critério já, assim? Não é o fixo não, né? Porque tem aqueles negócios de votar... É exatamente o fixo. Ah, é fixo. Você se mostrou um poser do Não, é porque o último que eu assisti tinha uma nota que foi o dos macacos, né? E aí tinha nota... Você tirou rankings do fundo do bolso, assim, né? O valor... Quantas coisas, caralho, como é que ele escreveu isso, né? Inverter pra mostrar que, pô, a simetria não se perdeu apesar de tudo. As notas sempre são uma parada muito arbitrária, tipo, você inventa os critérios, os pontos, mas as coisas que a gente está julgando são as mesmas. Aí, primeiramente, vamos de atuações e credibilidade das ações de personagens. Caralho. Acho que é um ponto muito forte. Bom, assim, pensando de... Vai ser 0 a 10? É um pouco quadrado, mas a gente aceita. Você que manda. Não, você que manda. Não, eu vou fazer o meu, você vai inventar o seu. Ah, eu posso inventar? Você pode pegar o que você quiser aí. Cara, eu acho que uma escala... Caralho, é difícil, hein? Assim. Sim, ainda mais depois de tomar uma, mas... Na ordem dos, sei lá... Caralho. Porra, vampiros irlandeses, né? Sim. Eu acho que foi... uns 9 vampiros irlandeses, assim. Eu tipo, achei as atuações muito boas, mas também... Acho que a direção é boa no sentido que tipo, todo mundo tá falando aquele sotaque do Mississippi, e eu nunca vi o Michael B. Jordan fazendo um papel de época, assim, e ele tirou de letra, ele fez 2 personagens diferentes, assim, com personalidades distintas, isso tirou muita onda nesse respeito. As pessoas, reações geralmente, assim, bem plausíveis. O vampiro Mor, ele é um cara carismático como bom vampiro, né? Ele, mesmo quando, tipo, ele tá começando a fazer uma coisa terrível, mas ele tá usando argumentos bons, ele tá sendo um gentleman sobre a parada e tal. É por aí mesmo, acho que... O antes e depois das pessoas que viram bons vampiros, tu fica convencido que tu tá naquela época ali, né, cara? Sim, não parece... eles estão com suspensório e boina, mas falando que nem a gente, assim, tipo, não tem essa vibe. Então, eu achei bom. Também os personagens, acho que eles é crível a maneira que eles se comportam. Acho que o irlandês dá uma de vilão do 007 no final, né? Quando ele tá batizando o músico, em vez de morder. Toda a congregação de vampiros ele foi massacrada. Ele tá lá com o cara e tudo bem, é muito simbólico. Ele tá fazendo o cara e tá, eu vou te transformar. Depois de um Pai Nosso, né? Mas ele é o cara mais importante. E é um batismo, né? E não é nem, tipo, independente do cara se virar nos 30, tá amanhecendo, meu irmão. Vamos morder esse cara logo. Isso foi um pouquinho, sabe, não precisava. Mas botar o cara pra fora também que tava em cima do vinho foi sacanagem. Eu acho que foi um momento meio... Tipo assim, dá pra ver que o cara não tava sangrando. Na vida real, vinho não parece sangue, cara. Não parece mesmo. Vocês têm certeza que é sangue? Não, eu já Aí alguém foi lá... se toda acho vez... que é vinho, hein? E ainda prova, né? Se toda vez que me achassem deitado no chão em cima de uma poça de vinho, me dessem por morto, eu tava cremado já, eu tava em ml sendo necropsiado. Sim. Então, eu vou dar uma nota 45 Blades de 47 Lost Boys. Lembra aquele do Kiefer Sutherland, adolescente? E o próximo critério, violência e efeitos especiais. Ótimo. Bem prático, assim, eu sou meio hater de CG, a não ser que seja um computador bem feito. Eles botaram ali os caras com as feridas lá e as pessoas... Alguém pegou fogo ali naquela brincadeira. Eu acho que tem um CG... Mas violento. Ele é gráfico. É gráfico. A carinha carcomida. Tem. Muito efeitos especiais. Assim, maquiagem. A maquiagem dos monstros bem... Não só bem feita, como uma coisa meio grotesca, assim, né? Com aquelas bocas cheias de sangue, dentes e dos olhos e tal.
Quando o cara finalmente é incinerado, que tem aí um computador, eu acho que ficou legal. Eles não estavam com dinheiro pra incinerar o cara de verdade. Não, né? Isso seria muito... Não seria... Bom, vamos entrar... Isso é papo para outro vídeo. Mas E até aquele massacre da Ku Klux Klan é uma coisa bem sanguinolenta, os bagulhos estourando, assim, parece um Goodfellas da vida, assim. Achei bom. Dou uma nota... 6 litros de sangue, que é o que a gente tem no corpo humano. 6 de 6? Não senti falta de nada ali, não. Cara, eu acho que eu vou de... Pra pegar pegar porque eu tô criativo, né? Acho que eu vou na litros de sangue. Bora. Eu vou 5 litros de sangue. Perfeito. De 6. Uma pessoa que ainda pode se arrastar pro Miguel Couto e talvez receber uma transfusão. Sim. E o último... Qual é o último? O último critério... Aí você se mostrou um pose dos critérios. Pois é, eu mostrei um bebum, que é aquele vinho de sangue de boi, tá nas minhas ideias. O último critério é sustos e terror psicológico. Eu acho que eu seria um hipócrita se eu desse uma nota ruim pra esse, porque qualquer coisinha eu tava... É porque o primeiro susto, você há de convir, muito do nada. Do nada, ninguém tava preparado. Tá tendo só um sermão... Eu tomei mais susto do teu pulo do que do negócio. Eu me machuquei uma hora. Porque cinema, né? Cinema no sentido assim, né? A sala de cinema. Som. Exato. Eu acho que o problema do jumpscare, na verdade, é mais o som do que o flash, né? Quando eu vejo essas coisas em casa, eu não tenho reações assim. Videogame, sim. Que aí você tá no headphone, uma coisa mais imersiva. Mas eu acho sacanagem. Isso é sacanagem contigo, aquele primeiro jumpscare lá. Eu acho que... Ele tá tendo um sermão e do nada um insert de um vampiro e sons malucos. E aí tem a cobra que é do nada e a troco de nada também. E aí teve um tiro que não era pra ser um jumpscare, ou era, mas eu levei... Mas o terror psicológico, aí é uma coisa que eu não sei, eu não tenho nem muita autoridade pra falar isso, mas eu acho que o prospecto desse cotidiano dos caras, em que, com ou sem vampiro, existe um respaldo da lei pra exterminar aquela galera, e eles estão lutando pra não se sustentar, mas como se divertirem e serem felizes. É uma coisa, sabe, eu acho que, imagino que seja desesperadora. Quando ele conta a história no carro do amigo dele que foi morto, que foi linchado brutalmente porque tava com dinheiro e era negro, assim, tipo, é uma coisa, horrível, né? E catártica na pior maneira. Então, sim, eu acho uma coisa bem forte. Eu daria uma nota máxima aí. Porque o susto é bom e as implicações psicológicas eu acho boas. Você daria a nota máxima pro susto e terror psicológico. Os dois são a né? mesma coisa no meu canal por algum motivo. Cara. Tá, eu vou dar... 4 tacadas nas costas de 6. Tá bom. Passa que não é assim, que é o seguinte, né? Só pra me explicar rápido, mas não alongar. Eu não achei tão aterrorizador assim, né? Sim. Tem um terror ali, mas eu acho que o filme comunica muito com outras coisas também, que é essas coisas que a gente falou, algumas alegorias, muito bonito, ele não te deixou perturbado, assim. Perturbado, não. Eu acho que filmes tipo... Tem um cara do canal que sempre critica que a gente só fala, mas eu não consigo passar um vídeo sem falar de Hereditário, mas Hereditário é um filme que eu saí mexido, assim. E os outros filmes deles são angustiantes também, então tipo... mas aí são filmes de fato terror psicológico, né? Hereditário, Midsommar... Sim. Até aquele Beau is Afraid, que é um pouco mais cômico, ele também no final ele fica meio, caralho, assim, aflitivo. Então, eu achei que essa pegada, mas eu assistiria de novo, né? Então... Assistiria de novo porque eu acho que eu preciso também dar mais uma outra olhada, com outra perspectiva, pra entender um pouco melhor. O cinema, filmes certamente são muito mais que uma primeira impressão. Meu canal tem essa proposta visceral, mas... Não, caralho, tem filme que tu vai ver aqui e tu vai falar, porra, nunca mais vou ver essa merda. Claro, tipo, o Demônio que você recomendou pra mim e foi chamado ao vivo, mas é um filme, que nem o Get Out, é um filme comprido, que eu vi 2 vezes no cinema, porque, sabe, ele é magnético, sabe, ele é muito visualmente estimulante e tem uma atmosfera foda que me pegou. Eu acho que eu não sei se eu vou no cinema ver os cenas de novo, porque eu tenho... Não, no cinema não. Mas ver nos streaming, não, nos meios aí,
a gente consegue... Não, eu acho que ele vale uma Sim, revisitada. até pra evangelizar, espalhar pra galera, que nem Sim. o Vampirismo. Assim, um filme foda, achei muito bom, um dos melhores de terror que eu vi nos últimos tempos. E vejam, inclusive pessoas que participam do canal e não estão aqui hoje, vejam essa porra aí. E é isso, Yuri, quero agradecer pela sua presença. Obrigado por ter me convidado. É isso, tamo junto. E vamos achar mais uns filmes bons. Sei que vocês gostam dos filmes ruins, a gente vai tentar Não, cara. fazer uma curadoria A aí. gente se vê no Premonição? Premonição 6. Pronto. Eu já tô tendo uma premonição aqui que a gente E vai... a gente vai ver e vai cair essa luz aqui na minha cabeça. Não, agora. Sua palavra é o verbo. Premonição 6, vamos. Pra caralho. Quando é que vai ser essa porra? É bem Maio. maio. Tá chegando. É isso aí. Tá chegando. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite.